Júlia, eu deixei para te ouvir aqui hoje, nessa conversa franca que temos semanalmente, sobre o episódio envolvendo a tua fala, fazendo uma comparação, repito, honesta entre Santa Catarina e Maranhão e o que você sofreu de ataque por conta disso, hein, Júlia? Bom dia, seja bem-vinda, Júlia. Bom dia, Pitoli, bom dia a toda a tua audiência, mais uma vez aqui com vocês, é um prazer. Pois é, você vê, né, hoje em dia falar dados é pecado, é crime, eu sim, né, fui acusada de crimes que eles imaginam e nos acusam, e o que mais me chamou a atenção é a falta de credibilidade do jornalismo brasileiro, porque não se preocuparam em refutar a minha mensagem, os dados, mas sim atacar o mensageiro, né, a mensageira que no caso era eu, e chamar daquelas coisas que eles já costumam, de fascista, de nazista, coisas que se você perguntar para muitos o que significa fascismo ou nazismo, eles nem sabem dizer, né, mas é aquela desumanização do adversário. E o que eu falei? Eu citei um dado que é o seguinte, que Santa Catarina tem mais gente com carteira assinada do que no Bolsa Família. E o Maranhão, ao contrário, é o estado que tem mais gente dependendo do Bolsa Família e menos gente com carteira assinada. É claro que nem todo mundo que trabalha tem carteira assinada, é óbvio. Mas são outros dados que a gente poderia citar em comparação com o Maranhão e Santa Catarina, para demonstrar que o Maranhão está precisando, sim, de mais atenção, está precisando, sim, de mudança. Inclusive, Pitoli, se a gente vê o último censo do IBGE, nós vamos ver que Santa Catarina aumentou. Eu estou aqui numa cidade, inclusive, que eu amo muito, Blumenau, certo? A gente vai notar que houve uma migração para Santa Catarina e aumentou a população. E no Maranhão diminuiu a população. Inclusive, o STF mandou fazer uma dança das cadeiras no número de deputados federais por causa dessa movimentação de população. Santa Catarina tem que ganhar mais cadeiras de deputados federais e o Maranhão vai perder. E por que alguém sai do seu estado para buscar oportunidades em outro estado, de cultura diferente, longe da família? Porque precisa, porque em outros lugares não está tendo tanta oportunidade. Tem um outro dado que eu posso citar também, Pitolo, que é um estudo da FGV, que diz que aqui em Santa Catarina é o estado que as pessoas se sentem mais felizes em todo o Brasil. Não sou eu que estou falando, não é um achismo da Júlia. Isso é um estudo da FGV. E por que as pessoas se sentem felizes aqui? Porque elas se sentem mais seguras, porque elas têm acesso à saúde, educação de mais qualidade. É claro que nós não somos perfeitos e temos que melhorar. Inclusive, nós seríamos muito melhores se nós não enviássemos tanto dinheiro para Brasília. Santa Catarina manda muito dinheiro para Brasília e recebe pouco. Diferente de outros estados que mandam menos, recebem mais do que mandam. Nós temos que dividir esse bolo. A revisão do Pacto Federativo é urgente, porque não é justo que a gente aqui em Santa Catarina faça o dever de casa e não receba de volta, né? Tanto porque a gente faz o dever de casa. Parece que no Brasil você premia a incompetência e não a competência. Então, eu vou continuar assim, me mandar, a imprensa, né, o consórcio, quase todos me perguntaram se eu não iria pedir desculpas. Eles iriam me obrigar a pedir desculpas. Eu jamais vou pedir desculpas ou me arrepender de falar a verdade. Mesmo que eu seja atacada como fui. Não se pede desculpas por falar a verdade. Ninguém vai mudar a verdade. A verdade é o que é e não o que alguns querem que deseje. Me chamaram de preconceituosa, que eu não gosto de pobre. Quem não gosta de pobre são os esquerdistas, que querem manter as pessoas na pobreza. Eu não. Eu quero que as pessoas tenham oportunidade e que a capacidade de cada um seja premiada, né? No Brasil, como eu falei, quanto mais você erra, mais você tem vantagem. Se você é caloteiro, você tem vantagem. Se você, né, por exemplo, se você faz alguma coisa errada, você é vítima. Então, isso tem que mudar. Nós temos que mudar essa visão do mundo, né? Enfim, isso não pode acontecer. Então, vou continuar falando dados. Tem mais um dado que saiu justamente no dia que eles fizeram da minha fala uma polêmica, no dia 25
de abril, que foi que, isso é um dado do IBGE, e foi divulgado justamente no dia 25. Só buscar aí no Google, para quem está duvidando. Santa Catarina é o estado com mais segurança alimentar do Brasil. Em contrapartida, Maranhão é um dos piores de segurança alimentar. E, o Pitoli, eles continuam difamando o meu estado, certo? Eles me chamaram de falaram que o que eu fiz foi xenofobia, e eu vou processar alguns. Mas eles continuam difamando o meu estado, dizendo que aqui só tem nazista, que aqui as pessoas são preconceituosas, mas as pessoas continuam vindo para cá. Mas, então, assim, na internet, o que falam é uma coisa, na realidade é outra. O Santa Catarina é o estado mais procurado para migrar de outros estados para cá. Agora, Júlia, alguma outra consequência, além dos ataques injustos e desonestos que você recebeu? Alguma outra consequência dessa tua fala? Olha, nós vamos, por exemplo, alguns editoriais tipo Globo, logo na chamada da matéria, me chamou de xenofóbico. Então, obviamente, eu vou processar. Eu não costumo processar jornalistas, somente jornalistas de esquerda, né, declarados, assim como o DCM, Fórum, 247, tenho sim processo contra eles, já ganhei um do DCM, inclusive, mas dessa vez, infelizmente, eu não gosto, eu sou jornalista, sabe, Pitoli, eu gosto de tentar ter uma conversa, mas quando é canalice, imputar um crime a mim é canalice, a gente não pode permitir. Então, vou ter que tomar providências jurídicas. A UOL também, logo no título, me chamou de que eu fiz xenofobia. Conversei com alguns da UOL, foram lá e mudaram, então, nesse caso, não. Então, vai ter consequências jurídicas, né? A CNN botou 3 comentaristas a dizer que eu era criminosa, que eu era xenofóbica. Ninguém para me defender, né? E nem eu, só pedindo para eu fazer um vídeo pedindo desculpas, e obviamente eu não pedi desculpas, né? Porque a gente não tem que pedir desculpas, vou repetir, jamais peça desculpas por falar a verdade. Então, essas serão as consequências. E as consequências disso também, Pitolê, é que muitas pessoas no Maranhão me mandaram mensagem agradecendo por falar a verdade, por dizer o óbvio, e porque eles estão se sentindo abandonados por anos e anos de domínio de oligarquias políticas que não pensam na população e sim só pensam em manter o povo dependente para poder manipular, certo? Então, eu me sinto muito feliz que essa fala tenha ecoado dessa maneira, porque mais de 90% das mensagens que eu recebi foi de apoio e dizendo continue a falar a verdade. Certamente eu continuarei. Júlia, aqui conosco o Olavo tem uma pergunta para você. Pois não, Olavo? Deputada Júlia, colaborando com a sua fala, Santa Catarina teve em 2023 um dos melhores, o segundo melhor índice de segurança do país, com uma taxa de mortes de 6,78 por 100 mil habitantes. Já o Maranhão, 25,35 mortes por 100 mil habitantes. Eu insisto exatamente num ponto que a senhora colocou. Também na segurança pública, o Maranhão precisa de ajuda? Com certeza. Uma das questões que as pessoas escolhem migrar para Santa Catarina é a questão da segurança. E você vê que um dos representantes do Maranhão, que hoje está no Supremo Tribunal Federal, o senhor Flávio Dino, já foi governador, foi senador e só fala bobagens e mentiras. Aliás, quem é do Partido Comunista, né, você não pode esperar também muito diferente. O que ele falava? Que os CACs que alimentavam o crime organizado com armas, certo? Você vê, aqui nós temos muitos colecionadores, atiradores e caçadores, uma das maiores concentrações de clubes de tiro aqui em Santa Catarina. Aqui nessa cidade onde estou, Blumenau, por exemplo, é algo, inclusive, cultural, a sociedade de tiro esportivo aqui, certo? É algo muito ligado à cultura. Então, o que acontece? E aqui nós temos uma das melhores seguranças do país, como você mesmo disse. Então, não tem nada a ver com armas legalizadas, armas que servem para defesa, armas que servem para o esporte. Enquanto isso, lá no Maranhão, eles amargam insegurança, o povo tem medo e, com certeza,
é por conta de pessoas que contam mentiras, como o senhor Flávio Dino. Então, isso é muito triste para o povo do Maranhão. E eu desejo, sinceramente, que o povo consiga enxergar isso. Tenho certeza que esse cenário tem chance de mudar quando mais gente acordar e ver que tudo o que contaram para eles era uma maneira de deixá-los dependentes do Estado. Por isso que eu vou continuar falando verdade. E o Maranhão, sim, precisa de ajuda na questão da segurança pública. Júlia, só mais uma questão. Ricardo Melão conosco. Melão, deputada Júlia Zanata na tua escuta. Bom dia, deputada Júlia, tudo bem? Deputada Júlia, você tocou num ponto que parece que virou um tabu no Brasil a gente conversar, né, e falar sobre ele, debater de forma séria, que é essa questão de estados que enviam mais dinheiro do que recebem de volta. Eu sou de São Paulo lidera esse ranking, né, de tudo que é gerado aqui, não só pelos paulistas, paulistanos, também por pessoas que vieram de outros estados para cá em busca de oportunidades, hoje se estabeleceram e pagam seus impostos aqui e não vê esse imposto retornando para a melhoria de vida nos serviços públicos que são prestados aqui, que essas pessoas que estão aqui precisam, né, utilizar esses serviços públicos. São Paulo é o primeiro, Santa Catarina é o segundo. E eu não vejo uma discussão, você tocou num ponto muito importante também, não nos negamos, né, a enviar dinheiro para poder manter outros estados, nossos irmãos mais pobres, que estão precisando de recursos, já que aqui é mais desenvolvido e ali precisa mais, desde que esse dinheiro que está saindo daqui, do trabalhador, do pagador de impostos que aqui está morando e trabalhando, simplesmente pudesse desenvolver, né, as pessoas lá, políticas locais ali, para que essas pessoas, né, cresçam, possam ter renda, para que o Maranhão seja um estado tão fantástico hoje, com índices como exatamente tem Santa Catarina. Eu acredito que é o meu desejo, que é o seu desejo, que é o desejo de todos. Só que por que não há uma indignação, por exemplo, de tentar verificar por que o dinheiro que está indo para lá não está desenvolvendo essas pessoas, ao contrário, está sustentando oligarquias políticas, que cada vez mais estão aí no noticiário com denúncias de corrupção, os índices lá não melhoram há muito tempo. Por que não se discute isso? Eu queria entender o que se passa no Congresso Nacional, né, até pelo Pacto Federativo, né? Como é que anda essa discussão ali? Né? Vocês conversam, deputados Sul-Sudeste conversam com os deputados políticos do Nordeste para tentar entender, olha, a gente envia recursos para lá, mas como é que esse recurso está sendo gasto lá? Por que não está ajudando as pessoas? Por que vai mantendo as pessoas sempre dependendo do Estado e não trabalha pelo contrário? Para que essas pessoas sejam desenvolvidas para que não dependam mais do Estado. Melão, esse ponto, eu acho, essa questão da revisão do Pacto Federativo, eu sou uma grande defensora. Não há, de fato, uma discussão hoje ampla dentro do Congresso Nacional, primeiro porque tem uma parte que não tem interesse nenhum. No caso, os parlamentares do Norte e Nordeste. E vou falar uma coisa, a união deles é muito maior do que a nossa união do Sul e Sudeste, certo? Então, você vê que, se você observar quem ocupou a presidência do Senado, por exemplo, da onde eram os presidentes, os últimos presidentes do Senado, você consegue entender um pouco como funciona, principalmente porque no Senado, cada estado tem 3 representantes, independente da quantidade da população, certo? Nos estados. Então, é algo que não interessa a boa parte, justamente por isso, porque alguns estados estão mandando mais dinheiro e recebendo menos. Então, para que mudar isso, se está conveniente? E eu não sou contra ajudar, que nem você falou. Existe um negócio na Constituição que é a solidariedade entre os estados, né? No nosso ordenamento jurídico, solidariedade entre os estados. E tudo bem. Agora é a mesma coisa que você ajudar, por exemplo, um familiar ou um filho a se desenvolver até os 20 anos. Daí ele não consegue até os 30, até os 40, né? E nunca sai daquela dependência, certo? Então isso eu acho que por questão de justiça deveria mudar. Naquela oportunidade por que me atacaram tanto, Melão, naquela fala? Primeiro, para desfocar da discussão que nós estávamos tendo na Comissão de Constituição e Justiça, que nós estávamos votando um PLP
justamente para dar mais autonomia para cada estado da federação legislar sobre armas. Mas essa autonomia deveria ser não somente para legislar sobre armas, para legislar sobre qualquer assunto. Isso é uma evolução do nosso país. Se você pegar os Estados Unidos, por exemplo, cada estado lá tem mais autonomia e eles não confiam no poder central de Washington. Eles não confiam, isso é histórico nos Estados Unidos. Então, na Califórnia, o cara vai lá e botou cada vez mais um imposto mais alto. Na Califórnia tem um imposto alto. No Texas tem um imposto menor. O cidadão, eu conheço gente que tirou todos os seus bens da Califórnia e foi morar no Texas, por uma questão de escolha, para onde a sociedade estava indo na Califórnia. Tem estado tax-free, como Delaware. Então, a gente vê, né, a diferença entre os estados americanos. Aqui nós também vemos a diferença, mas o nosso poder está todo centralizado em Brasília, ainda mais com a reforma tributária que foi vendida aí como uma coisa ótima. Eu, graças a Deus, votei contra e fiz muita campanha contra, fui voto vencido, mas as consequências vão aparecer logo logo. Agora está vindo a regulamentação, é uma bomba. Os municípios, os estados vão perder ainda mais autonomia, já tem pouca. Vão perder ainda mais, vai ficar tudo centralizado em Brasília para um projeto de poder. E mais, criaram um comitê lá, um órgão, que vai ter mais poder que o Senado da República, mais poder que todo o Congresso Nacional, que vai decidir para como que vai ser distribuído esse dinheiro. Então, nós temos que lutar contra o centralismo de poder em Brasília. Isso é urgente, não tem mais nenhuma pauta mais urgente do que isso, porque senão nós vamos ficar cada vez mais dependentes de meia dúzia de burocrata que fica em Brasília, certo? E que não sabe o que acontece. Como é que eu vou saber, Melão, o que acontece, qual é a necessidade de um ribeirinho lá do Amazonas? E essa pessoa, e o deputado do Amazonas não sabe qual é a nossa realidade aqui de Santa Catarina. Não sabe, é muito diferente. E é isso que é belo no Brasil, essa diversidade. Mas o que eles querem mudar? Eles querem acabar, inclusive, com a diversidade cultural no nosso país. Você veja, porque eu sou atacada porque eu uso uma tiara, que é típico aqui do meu estado, em festas tradicionais. Agora, se é alguma coisa relativo a índio, relativo a alguma coisa africana, de matriz africana, aí é show de bola. Agora, porque eu uso algo tradicional aqui do meu estado, né? De festas alemãs, como a Oktoberfest, aí eu sou detonada e chamada de tudo, e aí pode. Então, nós temos que agradecer que o Brasil é um país rico, diferente, diversificado, e lutar para que os estados tenham cada vez mais autonomia. Por isso me atacaram tanto, porque não querem que essa discussão cresça no Brasil. E sim, é uma coisa que eu considero que uma das soluções ia resolver muito dos nossos problemas se os estados pudessem ficar com mais dinheiro e mais autonomia aqui, onde a vida acontece. Ô, Júlia, deixa eu te falar um negócio. Quando acontecer uma situação como a da quinta-feira passada, não espera chegar segunda-feira para conversar conosco, não. Você pode entrar a hora que você quiser, porque essa imprensa que aí está, que não te ouviu, que não te deu a possibilidade de você se defender, não vai fazer, não vai abrir portas. Mas aqui é tua casa. Então, não precisa esperar segunda-feira. Tua assessoria tem um contato, você tem o caminho. Olha, Pitório, preciso falar na rádio. Olha, Pitório, eu preciso entrar na Auriverde para me defender dos ataques que eu estou recebendo da imprensa. É uma imprensa que te dá essa possibilidade. Então, Júlia, não precisa esperar, pode contar com a Auriverde. Combinados? Obrigada, Pitoli. Estou à disposição também. Quando acharem que eu tenho que entrar, sou parceira aí de vocês. Agora eu vou desligar aqui, que estou em frente aqui no Hospital Santo Antônio, em Blumenau, o governador Jorginho Melo está chegando, e vou entregar aqui entregar não, né? Porque devolver dinheiro para o povo, porque eu enviei R$1 milhão para ser investido aqui nessa instituição, o Hospital Santo Antônio, que é um hospital gerido por empresários aqui, que trabalham voluntariamente para que essa instituição dê certo. E eu sempre digo que emenda não é favor de deputado, é dinheiro do povo que jamais deveria ter ido para Brasília, voltando aqui para os municípios catarinenses. Forte abraço. Obrigado, Júlia. Boa semana para você. Júlia Zanata, conversando conosco.